Bom dia, amigos da Rádio Tia Alegrete. Bom dia, amigo Montovani Beiuc Soares. Parece que agora ele vai assumir a posição no arco inimigo como atacante. Diz que ele vai por 1000 pila. Joga por amor à camiseta. Montovani é do tempo que a gente jogava por amor à camiseta, mano. Coronel Castro, que deve estar na escuta, já de volta ao lar, depois de uma cirurgia. Não posso dizer onde foi a cirurgia, né? Porque senão termina o combatente. Nós vamos tirar a moral da tropa. Mas que bom que ele já está de volta aqui conosco. Seguidinha depois nós vamos dar uma ligada para ele matar a saudade do programa. Quero aqui, desde já, agradecer aos nossos patrocinadores pelo apoio, pela parceria, para a gente levar através desse programa a voz da direita ao município e região. Quero mandar um grande abraço aos meus amigos Ana Lago, Caula, Abner, Leandro, toda essa turma, a Lu, de Fiela de Uruguaiana, que está conosco. Essa semana nós vamos fazer um percurso longo junto com o deputado Sanderson. Aqui em Alegrete ele estará na quinta-feira. Deveremos debater, né, alguns assuntos importantes lá na sede do PL, sobre a questão do abigeato, o crime no campo. Agora, recentemente, a gente ficou sabendo do acontecimento aí numa fazenda, onde bateram, judiaram do caseiro, levaram o que podiam. E, de encontro ao que todo cidadão de bem quer, o governo federal publica esse decreto da criminalidade. Ele está no decreto da democracia, mas para mim é o decreto da criminalidade. Porque só não cria mais restrições de acesso às armas aos cidadãos de bem, e diga-se de passagem, né, como a gente fala, ninguém está obrigando ninguém a usar arma. Até porque, para te portar arma, tu tem que ter conduta ilibada, tu não pode ter ocorrência policial, tu não pode ter nem acidente de trânsito, nada para te poder portar arma. Porque a primeira coisa que os ignorantes falam, né, o cara tá armado, aí acontece um acidente de trânsito aí, por borracheira, por não sei o que, o cara tira a arma do carro e dá um tiro em alguém. Para ti ser CAC, atirador esportivo, caçador, tu não pode ter histórico de acidente de trânsito. Tem um acidente de trânsito, mesmo sem lesão corporal, tu não tira o teu registro. Então essas falácias, essas conversas fiadas que o pessoal mais à esquerda costuma falar, não procede. E a gente vê o exemplo seguinte, mais uma vez de encontro ao que a mídia tem falado, os países que o povo é armado, o índice de criminalidade despenca. A gente viu que recentemente esses crimes rurais de invasão de propriedade, de cárcere privado, essas coisas tinham acabado, porque o produtor estava armado. Agora com essa restrição, agora esse novo decreto proíbe que eu vá com minha arma municiada da minha casa até o clube de tiro. Ou seja, eu não posso portar arma de forma alguma. Agora o bandido, esse daí, a gente tem que fazer o descarceramento, né? Trazer para a rua, dar liberdade para esses anjos, né? Agora a gente que protege a família, a gente tem que estar cada vez menos protegido. Eu até concordaria se o governo tivesse dito, olha, nós estamos fazendo bilhões de investimento em segurança pública e agora, a partir de agora, vocês não precisam, vai ter um policial civil, um brigadiano, alguém da federal, direto aí, rodando pelas cidades aí, não vai ter bandido na rua. Tá, me garante isso, me tira a arma. Bom, eu não vou, por que eu vou usar arma se não vai ter bandidagem? Agora é o contrário.
o índice de criminalidade aumenta. No governo Bolsonaro, quando foi liberado as armas, 34% foi a redução do número de homicídios no Brasil. E aí o que a gente fez? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Agora tira uma lei federal, diz que quem faz o controle, a liberação dos CACs é o Exército. A lei federal, o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado lá no governo do senhor Luiz Inácio. Diga-se de passagem que fez um plebiscito e tomou 80% de não pelo Estatuto do Desarmamento. E mesmo assim foi feito. Só que lá na lei diz que é desta forma, é no Exército. E ele, por decreto, dignos de governos totalitários, que governam por decreto e por medida provisória, porque não respeitam o parlamento, ele, por decreto, tira o poder do Exército e passa para a Polícia Federal, que já está cheio, porque agora a criminalidade vai voltar com tudo. E aí, obviamente, dá mais atribuição para a Polícia Federal para fiscalizar menos a corrupção. É a única coisa que a gente pode acreditar. Então, são situações que estão acontecendo, meus caros ouvintes, no Brasil, que preocupam de forma demasiada os cidadãos e as famílias de bem. Veja o senhor e a senhora. Agora, tem mais uma pérola nesse decreto da criminalidade. Hoje, tu xingar, tu falar alguma coisa para o presidente da República, para o vice, para o presidente da Câmara, para o presidente do STF, é um atentado à democracia. E é crime. Crime esse com pena muito mais severa do que um crime de homicídio. E por lei? Não, por decreto. Porque é assim que o Maduro está ensinando eles a fazer. É assim que a cartilha de Lenin, que a cartilha de todos os ditadores que antecederam essa turma aí, que o Lula e Companhia Limitada seguem à risca. À risca. Eu nunca canso de dizer, leiam o decálogo de Lenin que vocês vão ver o que está acontecendo hoje no Brasil. A gente simplesmente está seguindo o que Lenin lá no passado, eles gostam muito de nos chamar de antiquados, né? Mas Lenin lá determinava que fosse feito dessa forma. E agora nós estamos seguindo a cartilha da Venezuela, a cartilha de Cuba, a cartilha da Nicarágua. Não esquece que, assim como o presidente Bolsonaro ficou inelegível 8 anos aqui por uma chicana do TSE, o cidadão aquele que disse que missão cumprida por Alexandre de Moraes, Benedito da Silva, lá na Venezuela, a grande líder de direita, Maria, foi decretada inelegível por 15 anos. Era o grande nome para derrotar o Maduro lá, que poderia acabar com essa hegemonia através da pressão, através da obrigação praticamente da comunidade que queira respirar na Venezuela, tem que votar nos governos de Maduro. Então, essa semana, na quinta-feira, às 15 horas, o deputado Sandro estará na sede do PL, do nosso partido, o único partido verdadeiramente de direita hoje. Infelizmente, vários partidos já estão indo ao governo. O PP lá de cima, né? A gente tem que resguardar do PP do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O PP e os republicanos lá de cima já estão negociando ministérios com o governo, infelizmente. E hoje, praticamente, o partido de oposição que fica é o PL. Então, a gente vai estar com o deputado na quinta-feira debatendo esses assuntos ali, uma vez que o deputado Sanderson, quem não sabe, né, é o presidente da Comissão de Segurança Pública e do Crime Organizado na Câmara Federal em Brasília.
Então ele, mais do que nunca, está legitimado para debater esse assunto. Inclusive, ele já está estudando algumas ações para, assim que retornar do recesso, aprovar algumas diligências lá a nível de Comissão de Segurança Pública. Agora, trazendo mais para a questão local, essa semana começou, na quinta-feira, teve a primeira missa e abertura da Festa das Sementes, lá na Paróquia Conquistadora. Padre Irineu e toda a turma dele lá já começaram a novena, né? Para que no próximo final de semana tenha os festejos, almoço, janta, que é de costume, né? Antigamente fazia a semana toda, mas agora o pessoal lá resolveu dar uma reduzida, e a festa a gente tem uma semana inteira de oração e depois a festa aos finais de semana. Pessoal que queira comprar ingresso, tem lá na paróquia, ali na secretaria da paróquia, a R$25. Lembrando que dificilmente vai ter ingressos vendidos lá na hora, né? Porque eles limitaram o número de ingressos, parece que são 200 ingressos para janta e 300 ingressos para o almoço de domingo. Então fica aqui a nossa convite, né, para a comunidade católica e simpatizantes, para prestigiar esse lindo evento que sempre, todos os anos, nos traz esse alento, né? Uma festa tão bonita, uma festa religiosa, e a gente tem que aproveitar enquanto não fecham o cerco aí também contra a religião, que talvez seja um passo adiante que começará com esses governos totalitários. Também teve o Seminário Latino-Americano de Educação. Nós participamos em 2 momentos, e muito bem organizado, um local amplo, embora a gente não viu uma participação maciça dos professores. Eu acho que o pessoal mais ou menos participou conforme o interesse nas palestras, né? Talvez isso que tenha, digamos assim, ofuscado um pouco nossa visão quanto ao quantitativo, mas eu também acredito que muito se deu também em função da terceirização na educação, que é algo que está preocupando todos os educadores, vamos dizer assim, do município. Teve momentos de protesto, de vaias, inclusive com faixas e panfletagens, para tentar conscientizar a categoria quanto aos riscos deste momento. Um pouco entro nesse assunto para a gente não fugir do seminário, mas tiveram questões interessantes, mas também me preocupa muito o viés ideológico que sempre tentam trazer nas palestras que aqui aportam. Eu acho que, mais uma vez, tanto se fala, né, da importância de trazer a política para dentro da sala de aula. O que faz com que a gente pense numa escola sem partido? Porque, infelizmente, um único partido, um único viés ideológico é o que acaba entrando dentro das escolas. E por isso que a esquerda prega muito essa questão, porque é o lado dele só que é falado. Outra questão, é importante que, claro que teve toda uma volta para chegar, né? É importante que as crianças vão ao velório de seus entes queridos para compreenderem, para isso e para aquilo, e todo aquele enredo para chegar lá no final e dizer a importância de falar sobre sexo com as crianças na sala de aula. Então, sempre é a mesma questão. A gente tem que separar o que é competência do professor e o que é competência dos pais. Muito embora a gente saiba que uma das premissas da esquerda é que a criança seja do Estado e não dos pais, né? O pai só sustenta, mas o Estado que manda e determina. Vamos aí para a questão de vacinação e tudo mais, quem determina é o Estado.
aquela criança ela está só sendo gerida, criada e mantida pelos pais para depois o Estado definir o que deve ser feito com essa criança. Mas nós ainda não chegamos nesse momento e se depender de nós não chegaremos. Meus filhos, eu tenho uma filha na rede pública e o meu filho minha filha na rede particular e meu filho na rede pública. Aliás, fica aqui o meu cumprimento para toda a equipe da escola Luiza de Freitas Vale, Aranha, que acolheram ele muito bem, ele adora ir à escola. Magnífico o atendimento que ele tem tido lá, o carinho que ele tem tido dos colegas, dos professores, de todos os educadores que lá estão. Eu não tenho palavras para agradecer. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, a competência da escola é levar o conhecimento científico, conhecimento pedagógico, a geografia, principalmente o português e a matemática. Agora, a questão da educação dos filhos, isso tem que vir de casa. Não compete ao professor dentro da escola querer dizer que o correto ideologicamente falando, né, dizer que a criança tem que escolher sua sexualidade, que a criança tem que estar indo em velório. Isso aí até porque é o seguinte, quem leva, por exemplo, no velório não é a escola, são os pais. Então a gente não pode ultrapassar o limite que compete à escola fazer. Agora a gente está vendo toda essa questão que está acontecendo aí das escolas cívico-militares. Por que todo o interesse no fechamento? Porque numa escola cívico-militar tu não vê pichação, tu não vê uso de droga dentro da escola, tu vê disciplina, tu vê amor à pátria, tu vê respeito à família. Normalmente tem oração dentro das escolas. Porque é como eu digo, o Estado é laico no sentido de que todas as religiões devem ser abraçadas, não que nenhuma religião deve ser abraçada. E isso é o que nós defendemos. Então, meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo, isso é extremamente preocupante o que acontece com a educação. E, infelizmente, não foi diferente em alguns momentos durante o Seminário Latino-Americano de Educação. A organização, como falei, volto a falar, muito bem feita. Essa parceria com o Sistema S demonstrou o grau da importância e organização, mas a gente tem que pensar sim a nível de palestrantes. Até porque os palestrantes que lá estavam dizendo a conduta que a Secretaria de Educação está dando para a rede. As palestras que lá estavam mostrando o encaminhamento que o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de Educação estão dando dentro da educação, que é um viés de esquerda. E isso, para mim, ficou muito claro, pelo menos nas palestras que eu participei. Mas eu ouvi que ainda numa palestra que houve na Urcamp, eu ouvi alguns professores lá, que lá, inclusive, o nome do atual presidente foi citado como exemplo. Olha, nós aqui citar o presidente Lula como um exemplo na educação, um cara que tem 4ª série. Então, é um incentivo enorme para que as pessoas estudem, né? E principalmente em função de todas as grandes bobagens que ele tem dito. Agora, por último, ele agradeceu lá na África pelos 350 anos de serviços prestados para o Brasil aqui pela escravidão. Isso aí não é racismo, eu não sei o que é. Agora, imagina se fosse alguém da direita falando dessa forma, né? Imagine se alguém da direita falasse que Pelotas é exportador de viado, como o Lula falou, né? Ele pode falar tudo, agora alguém fala, agora eu aqui que estou repetindo o que ele falou, se facilita, daqui a pouco tem alguém aqui para me acorrentar os pés para eu sair daqui, porque eu repeti a fala dele.
Imagina se eu dissesse que as nordestinas têm aquilo duro, como ele falou, né? Então, todas essas asneiras aí vem alguém querer falar pra gente em educação. Então, são situações extremamente preocupantes e que eu acho que nós temos que trazer ao debate para que nós não corremos o risco de daqui um pouco estar lamentando, né, que nossos filhos estão com 14, 15 anos e estão pensando completamente diferente da família. Ou quiçá batendo nos pais, vendendo as coisas dentro de casa em função de droga, porque o próximo passo agora, nesse processo de, como eles dizem, de redemocratização, que na verdade é um processo de um governo autoritário, será a tentativa incessante de legalização das drogas, que aí o sistema luciferiano vai estar tomando conta do Brasil. Só para nós encerrarmos aqui, é importante que agora houve uma denúncia à ONU, né, por parte de alguns senadores e deputados, referente às prisões que ocorreram no dia 8 de janeiro. Pasmem, seus senhores, pessoas que estavam rezando no acampamento em frente ao QG lá estão presas até hoje, sem saber porquê, sem ter um processo individualizado, sem ter um tratamento humanitário. Então isso é objeto de denúncia na ONU. Esperamos que pelo menos alguém de fora do Brasil comece a enxergar, porque o André do Rep está solto. E solto pelo STF, né? E essas famílias que a gente vê, quando os filhos vão visitar esses presos, lá dói no coração da gente, porque, por incrível que pareça, tem casos em que tem pai e mãe presos, com crianças de 8, 9 anos sendo cuidadas por irmãos mais velhos, porque os pais ainda estão presos. Se isso não é um regime de exceção e um Estado totalitário, eu não sei o que é que está acontecendo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que eu sempre falo essas questões, eu tento dizer que nós não podemos desistir do Brasil, especialmente quem tem filhos, quem tem netos, porque se hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, se nós nada fizermos, imagina como será a vida deles nos próximos anos. Então já estão aqui conosco a Dona Yara, presidente do PL Mulher, que recentemente foi empossada lá na sede do nosso partido, na Maris, e também a Vana, né, se assim a gente pode chamá-la, como a vice-presidente do PL Mulher. Então eu convidei para que viessem aqui no programa, não único e exclusivamente por ser do partido, mas sim por ser o programa desde ele foi criado bem antes, né, da estrutura partidária que nós temos hoje, mas ele foi criado para ser a voz da direita, para trazer os nossos valores, para trazer os nossos ideais. Então, eu queria dizer aos ouvintes que hoje tem um espaço onde as mulheres de direita vão poder brigar pelos... Eu não gosto de usar luta porque eles usam muito isso, mas vão poder brigar pelos nossos direitos e pelas nossas ações em prol do Estado Democrático de Direito. Bom dia, Dona Yara. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alegrete, ao nosso presidente Alexandre Machado. E essa casa aqui para mim não é estranha. Quando meu marido trabalhava aqui, eu sempre que podia, eu comparecia junto, então eu posso dizer que tenho memórias afetivas aqui, muito importantes. Então, nós fomos convidadas e aceitamos esse desafio de presidir o PL Mulher. O que significa isso? Que nós temos uma caminhada muito importante a partir de agora. Eu como presidente, a Vana como vice, as nossas outras colegas que foram empossadas juntas
no caso a secretária Amara Dota, a Ruth, a Marisa, eu vou dizer assim os primeiros nomes, mas depois a gente, posteriormente, num outro momento, quem sabe até a gente não tem um programa só nosso. Quem sabe, não? E as outras, a Vera Pui, me ajuda, Vânia? A Marta, a Denise Aurélio, a Cândida. Então, essas companheiras, me perdoem, a Simone, nos perdoem se faltou alguma aqui no momento, que a gente está de improviso mesmo. Fazem parte agora desse conjunto, desse contexto feminino que vai à luta. Nós precisamos mudar algumas concepções de hoje. Quando eu penso assim, por que eu sou de direita? Porque eu não me visualizo numa pessoa de esquerda. A esquerda hoje representa tudo aquilo que nós aprendemos enquanto a gente trabalhava, enquanto nós tínhamos alunos que eram referência em concursos, que não precisavam de apadrinhamento nenhum, que eram da mais simples família à mais rebuscada. Então hoje a gente precisa fazer algumas exceções para que eles possam competir no mercado, porque é tanta facilidade para os outros, que eu digo de esquerda, que fazem tanto gancho para que eles possam entrar em concursos e cursos e apadrinhamentos, que nós da direita ficamos para trás. Até porque tudo foi reduzido. A educação hoje está um caos. A vida das famílias brasileiras que acham que estão ganhando muito tendo um benefício de R$600, que na verdade o nosso ex-presidente Bolsonaro facilitou que fosse 600 e eles apenas agora confirmaram que fosse, porque tudo que o presidente Bolsonaro fez na época era crítica. Mas hoje, se vocês forem ver realmente as famílias que são abastecidas com esse valor, isso aí é simplesmente enganar. Porque o que na verdade nós precisamos é ter empregos para essas pessoas. É fazer com que nossos filhos estudem. Nós não precisamos de política para nossos filhos chegarem a qualquer patamar. Nós precisamos que eles estudem, que tenham conhecimento científico. Eles não precisam ir para a escola para aprender outras coisas que não sejam o estudo, o conhecimento, terem a cultura que eles vão poder competir no mercado nacional e internacional. Então, às vezes, diz assim, mas é porque o PL é de ricos. Não, o PL não é de ricos. O PL são de pessoas de direita, conservadoras, que a gente acredita ainda que a família é a base e a sustentação de tudo. É na família que nós vamos conseguir fazer com que o nosso filho entenda que ele tem que ter respeito pelas pessoas em qualquer situação. Ele não precisa se expor, andar todo diferente dos outros, sentar numa praça pública, nos bancos, se expor, ser ridicularizado, ofender os professores, como a gente sabe, quanto professor sofre na mão de aluno que pai não educa em casa. Então, hoje é muito fácil transferir para a família, para a escola, o que a família tem que fazer. Então, o nosso eixo de trabalho é basicamente a família, nós mulheres, e a gente faz um convite para vocês, mulheres de direita, que queiram caminhar junto conosco. Nós estamos abertos a recebê-las ali na Marise Barros, no casarão que a gente diz. Vamos proporcionar reuniões, encontros, encontros para a gente poder dividir essas ansiedades que todos nós temos, que isso aí é comum a todos. Eu sei que tem muita gente de direita, muita mulher de direita, que fica querendo participar, mas por todas essas coisas que o doutor Alexandre colocou, esses impedimentos, essas ameaças às pessoas, e que sofrem represálias, sofrem mesmo, se abstêm de participarem. Então, eu convido a todas que tiverem vontade, não precisam se filiar no momento, não é, doutora Alexandre? Elas podem participar inicialmente para ver se gostam, se afinam com a nossa ideologia, são convidados a participarem. Posteriormente, a gente vai fazer alguma agenda de eventos e movimentos, e ficamos felizes em poder
ter essa oportunidade de ajudar no que for possível, né? Eu basicamente na área da educação e todas nós ali contribuindo de alguma forma ou outra. Então eu agradeço muito essa oportunidade antes eu iniciei falando sem me apresentar, né? Eu sou a professora Yara. Professora Yara, fui professora há 33 anos no magistério. Terminei me aposentando ali na direção da Escola Marquês, que eu tive minha segunda família ali mesmo. Ali tive grandes oportunidades de estudar, coisas que na época talvez eu não tivesse condições, eu tive ali. Então eu agradeço, tenho um grande carinho pelas pessoas que ali convivem, que ainda convivem muito com as mesmas colegas, e agradeço a Deus também, porque é Ele que facilita a nossa vida, o nosso dia a dia, nos dá saúde, nos dá força, porque a luta é grande, nós temos que ser muito fortes. E nós, as mulheres, somos aquelas guerreiras que ficam, dizem, atrás dos maridos, ou ao lado dos maridos. Não, nós estamos ao lado, não é, Vana? Estamos ao lado. Mais à frente. E agora, quase na frente. Mais à frente. A gente está ali na luta e esperando a presença de vocês, o comparecimento, mas a gente vai ter um telefone, eu acho, específico, que ainda não temos, mas aos poucos a gente vai construindo. E no dia 7 de outubro, em Porto Alegre, a gente vai tomar a posse oficial com a presença da nossa Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL. Então, e com a esposa do Cherini. Isso. Que Neuza, Como? Neuza, o nome dela, né? Agora não me lembro o nome dela. A esposa do deputado Cherini, que é a presidente estadual do PL. Então, é isso aí. Eu deixo assim, um abraço grande a todos vocês, um ótimo final de semana e que Deus esteja sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada. Dona Yara e Ivana, que estão aqui conosco, é importante que as mulheres que estão nos ouvindo, as jovens, a semana que vem os jovens vão estar aqui. Eu até procurei deixar para que ficasse para a semana que vem, para ter mais espaço para a gente conversar e dialogar aqui sobre os assuntos, né? Então acaba o tempo ficando muito curto. Mas é importante que as mulheres de direita, as mulheres que acreditam no poder da família, as mulheres que acreditam que a religião é importante, que Deus é importante na vida da gente, na vida dos nossos filhos, as pessoas que acreditam numa educação de qualidade, sem viés ideológico, procure nos visitar. A gente está, o PL achou de extrema importância criar esse movimento do PL Mulher, porque muitas mulheres tinham aquela visão de que a questão conservadora é a questão do machismo. E não tem nada a ver, muito pelo contrário. O conservador, ele prega o respeito às mulheres. O conservador, ele acredita que a esposa é aquela que tem que estar junto com a gente até o fim da vida. Então, é exatamente o oposto do que a gente está vendo. A gente assume o compromisso perante os homens e perante a Deus no momento que a gente casa, que a grande maioria dos conservadores casam na igreja, seja ela a religião que for, mas querem e precisam do aval de Deus. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês aí, principalmente em 2 pontos. A gente, infelizmente, tem só 7 minutos, mas o Mantovani está me devendo, eu acho, né, Mantovani? Que vocês falassem sobre a questão hoje que está acontecendo. A extinção das escolas cívico-militares e esse processo de terceirização no ensino que está acontecendo aqui em Alegrete. E é bom que diga, as pessoas muito perguntam para a gente, mas vocês não são liberais? Não. Sim, nós somos a favor da terceirização. Mas saúde, segurança e educação são bases que têm que ser sólidas. A gente não pode ficar trocando todos os dias a forma de gerir isso, porque senão vira bagunça. E a possibilidade, principalmente da terceirização, é tu trazer o viés ideológico para dentro das escolas, até porque esse edital que está aí, a gente não sabe o critério de seleção. Com certeza
vão mandar uma listinha para a empresa vai contratar a um salário de R$ 1.200, com a qualidade que a gente sabe-se lá do que, porque os professores concursados normalmente passam por um concurso, tem critérios de seleção, análise de currículo, ou seja, a gente procura sempre concursar alguém de melhor qualidade. Então eu queria ouvir a opinião de vocês. Vamos começar pela Havana, que não falou ainda conosco. Bom dia. Bom dia, sou a Havana, sou esposa do capitão Arébalo e estou aqui representando a família militar também. Apesar de agora a gente não estar muito em evidência, mas assim, eu quero deixar bem claro que nós estamos lutando, nós estamos à frente, não vamos desistir. E como eu tenho filhos e conheço sobre a história de escolas militares, o padrão de educação é maravilhoso. Assim, a educação, não sei se perfeita, mas o melhor dentro do ideal. Não há aquela coisa de ideologia de gênero, apenas crianças. Educação, português, matemática, cantar o hino, amar a bandeira, amar o povo brasileiro. Disciplina. É isso que a gente precisa agora. A gente não pode simplesmente desfazer o que está começando, o que está indo bem. Então, assim, pois não podemos deixar assim, vamos lutar. Bom, este é o meu ponto de vista. É importante até que diga assim, se a gente procurar os critérios de avaliação das escolas militares para as demais escolas da rede pública, é gritante a diferença. Por quê? Porque ali existe regra, existe disciplina, existe respeito, existe patriotismo, existe família, existe Deus, coisas que são importantes para a estruturação de um filho. E hoje a gente vê que nas escolas, praticamente a gente sabe que muitos professores gostariam de fazer uma oração, mas são capazes de ser perseguidos, de responder um código de ética se tu resolver fazer uma oração numa escola. Eu me criei rezando, no início e no fim da aula. Nós levantávamos todos e rezávamos. Nós cantava o hino, que maravilha. Isso, né? Na entrada da escola, pelo menos uma vez por semana, tu tinha que cantar o hino rio-grandense, o hino nacional e o hino do município de Alegrete. A justificativa sempre em questão da religião é a questão que o Brasil é um Estado laico. Agora, isso aí, o bom senso sempre tem que preponderar. É laico, mas a gente, por ser um Brasil tão extenso, a gente acolhe todas as religiões possíveis. Sim. Respeita, não só a católica, ou evangélica, os pastores, os espíritas, o candomblé, todos, nós respeitamos todas as religiões, porque tem muita cultura, muita história de que o bolsonarismo, como dizem, eles rejeitam tudo. Eles são pessoas que eles não respeitam as mulheres, eles não respeitam ninguém, é machismo, como o doutor Alexandre falou. E não é isso. São narrativas. Eu fico pensando, às vezes, nas pessoas que eu conheço e faço uma descrição, né, em pensamento de algumas que muito próximas a mim. Não tem nada de pessoas de esquerda. São pessoas totalmente adequadas à vida normal como temos. Seguem regras, pagam suas contas, vivem normalmente, não se expõem, usam um vestuário normal, educam os filhos, querem o melhor. Esse também é o nosso perfil. Nós somos assim. Nós, mulheres de direita, somos assim. A gente quer o melhor para os filhos, quer que eles cheguem a um patamar que nós talvez não tenhamos conseguido. E aí, como o doutor Alexandre estava falando na terceirização das escolas, isso é um horror, um absurdo, e queira Deus que não aconteça. Não sei se está assim a ponto de já ser efetivado. Já tem empresa contratada, né, que venceu a licitação, e tudo indica que deverá começar. Meu Deus. Mas o que me preocupa é que isso, para as próximas gestões, de repente do avanço que é, com o tempo que se tem para trabalhar, a gente sabe que eu trabalho há 10 anos numa instituição de ensino, a gente sabe que tu tem um período de recesso e aquele mínimos dias de férias para fazer grandes mudanças estruturais, né? E aí pode se tornar um caminho sem volta. Com certeza. Porque aí é a questão do concurso e todas essas questões. Então isso eu acho que é um tema que a gente pode abordar mais a fundo depois de um programa, principalmente pela questão do conhecimento que ambas têm
referente à educação, mas é algo que realmente preocupa principalmente por isso. Não esqueçam que essa lei que permite a 13019 de 2014, ela foi pensada e muito de forma sutil no governo Dilma. Foi lá e aí você sabe, ela possibilita que ONGs entram na escola. Daí você sabe os partidos que têm essa especialização, esse expertise em ONGs. Então, eu não preciso espichar muito assunto, porque o bom entendedor sabe qual era o grande objetivo, porque o que acontece? Hoje, nos municípios, eles têm mais dificuldade de entrar nas escolas municipais. Existe uma consciência maior de quem está aqui no município, vivendo o dia a dia, e o concurso público seleciona, né, de todos os partidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre como foi pensada essa legislação. As pessoas acham, é lei, foi passada, tá, mas quem sancionou essa lei? Quem pensou essa lei? Com qual objetivo? Então, o que tem por trás? O que tem por trás disso tudo? Então, é importante essa consciência que a gente precisa ter. E, principalmente, gente, o concurso público para saúde, educação e segurança, principalmente, é fundamental. É fundamental. São pessoas que vão ter uma dedicação praticamente exclusiva à escola. Vocês acham que hoje, eu estava olhando o salário básico de uma professora da rede particular, que vão trabalhar, é R$ 1.200. Então, tu seleciona profissionais de qualidade com esse valor, as pessoas não vão vir. E, principalmente, não há critério de seleção. Eu, por exemplo, se estivesse como secretário de Educação aqui, eu poderia convidá-las, vocês, a ingressarem ali e nem me preocupar muito com o currículo. Eu dizia, vão lá, se apresentem para a empresa lá que vocês vão começar a dar aula a partir de hoje. Então, isso vai de encontro, porque veio um documento do secretário de Educação que ele não sabia usar o ao encontro e o de encontro, né? Então, vou dizer, de encontro é contra, tá? Vai de encontro a tudo que a gente defende dentro da educação. Então, por favor, vamos finalizar, vamos nos despedir, né? Porque, infelizmente, estamos na hora. Obrigada pela audiência, um abraço e esperamos vocês lá no nosso casarão, lá está aberto para as mulheres, jovens, homens, crianças, todos são bem-vindos, venham ver o nosso trabalho. Doniara? É isso aí. A Vana finalizou dizendo exatamente o que deveríamos dizer, que esperamos vocês, contamos com vocês, são todas muito bem-vindas. Então, até uma próxima oportunidade. Então tá, um grande abraço a todos, um bom sábado e um abençoado domingo a todos os alegretenses.